Suspeito de participar de sequestro, extorquir e roubar mais de R$ 700 mil de empresário idoso em cativeiro, é visto na Vila do Engenho e caçado por policiais civis do município de Itacoatiara. O crime ocorreu após um filho adotivo do empresário passar a rotina do pai e orquestrar o sequestro. Muito boa noite, seguidores do portal de notícias LCJ, eu sou Leonardo Biasi. Neste momento são exatamente 19 horas e 37 minutos. É noite de sexta-feira, 19 de setembro de 2025. E nós vamos atualizando as últimas informações aqui na região metropolitana de Manaus, pois a Polícia Civil do município de Itacoatiara esteve no momento tentando realizar a detenção de Juan da Silva da Bela. Ele que é suspeito de ter participado junto com uma organização criminosa, de um crime que esteve acontecendo exatamente no dia 10 de setembro de 2025, lá no bairro Aleixo, na capital Manaus, na rua Gabriel Gonçalves, na zona sul da capital. De acordo com as informações, um idoso de 74 anos, empresário do ramo odontológico, ele foi alvo por parte dos indivíduos que estiveram então abordando ali o veículo nas imediações da residência desse empresário e estiveram então levando para um cativeiro localizado exatamente num beco da rua Prosperidade, lá no bairro de Compensa, na zona oeste de Manaus. O idoso permaneceu mais de 12 horas preso, ali no momento sendo extorquido, e pouco mais de R$ 700 mil foram então ali transferidos via Pix pelo grupo, pela organização criminosa. Tudo foi orquestrado pelo próprio filho, o David Francisco Alves Sá, de 29 anos de idade, ele que é apontado como mandante do sequestro e ter orquestrado toda a situação até a extorsão do seu próprio pai, a qual esteve o adotando desde os 6 meses de vida. Diante das circunstâncias de 7 indivíduos suspeitos de participar desse crime, 4 foram presos e 3 seguem foragidos, inclusive Juan da Silva da Bela, que é um dos suspeitos que foi visto aqui no município de Itacoatiara, na Vila do Engenho, e que foi então orquestrado um grande cerco policial aqui do município para tentar localizar e prender esse indivíduo, porém ele não foi encontrado. Ao todo, R$ 700 mil foram levados ali desse idoso, e agora a polícia tenta realizar a detenção dessas outras figuras, dessas outras peças que tiveram ali tendo esse envolvimento direto. Essa imagem aí é do da Bela, do Juan da Silva, ele que foi visto aqui na Vila do Engenho, onde a própria Polícia Civil, junto com o delegado Paulo Barros e investigadores, estiveram tentando deter lá na Vila do Engenho, porém ele não foi encontrado. Nós vamos deixar agora o relato por parte do delegado Cícero Túlio, da capital Manaus, pois ele que está aí no momento acompanhando essa linha de investigação, inclusive falou detalhes de como foi que aconteceu esse crime desde o momento ali no dia 10 de setembro, quando esse grupo criminoso esteve orquestrando, esteve ali realizando o sequestro relâmpago do idoso do ramo odontológico. Acompanhem. Ele que teria sido criado por essa participação incisiva do próprio filho. O fato da participação incisiva do próprio filho da vítima, o David Sá, ele que teria sido criado por essa vítima desde os 6 meses de idade, a partir do momento que a vítima compareceu na nossa unidade policial, imediatamente determinamos que as equipes caíssem em campo. Foi possível aí coletar imagens de câmeras de vigilância do entorno do local da emboscada, onde houve ali a condição dele de refém, colocar ele na condição de refém. Naquela oportunidade, identificamos a placa de um dos veículos. Essa placa a gente conseguiu pesquisar e verificou que era uma placa que havia sido furtada pela quadrilha na madrugada daquele mesmo dia, a fim de adulterar a identificação desse veículo utilizado no crime para fins de despistar a atuação da polícia, e com base em outras características do veículo foi possível identificar o veículo original. Eles já foram encaminhados aos cuidados da audiência de custódia, já se encontram aí à disposição da justiça para responder pelos delitos cometidos e vão ser indiciados não só pelo
pela extorsão qualificada em razão da privação da liberdade, como receptação qualificada, lavagem de dinheiro, furto qualificado, associação criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e outros delitos que forem aí processados durante o curso das investigações. Então essas foram as manifestações do delegado Cícero Túlio, que está acompanhando este caso e realizou a detenção de 4 dos 7 indivíduos envolvidos neste crime, né, que culminou num prejuízo de mais de 700 mil reais. Pouco mais de 100 mil já foram recuperados após a prisão ali dos 4 indivíduos dos 7, né, que estavam ali envolvidos nesse crime, e agora a polícia trabalha para tentar localizar o restante, né, da equipe do grupo criminoso que esteve aí no momento orquestrando tudo isso, sendo orquestrado, né, pelo próprio filho adotivo aí do idoso, né, que no instante esteve no momento ali ocasionando toda essa cena, né? Ele conspirou contra o seu próprio pai, esse empresário idoso lá da capital Manaus. Enquanto isso, a você que está chegando agora na nossa transmissão, eu peço que você compartilhe a nossa live. Nós estamos diretamente de Itacoatiara. O porquê que esse caso vem à tona aqui no município? Porque um dos principais suspeitos, né, de ter participado aí deste assalto com mais de 700 mil, sequestro, extorsão e responderá por diversos outros crimes, ele teria sido visto exatamente aqui no município de Itacoatiara, na vila, né, do Engenho. A Polícia Civil não logrou êxito, eles não conseguiram localizar este homem ao lado esquerdo da sua tela, né, que é um dos principais suspeitos que esteve participando. De acordo com a linha de investigação do delegado Cícero Túlio, lá da capital Manaus, o Dabella, que está ao seu lado, foi ele quem furtou, né, um par de placas para disfarçar ali os veículos que estavam sendo utilizados na ação, ou seja, ele esteve utilizando as placas, né, trocando do veículo que abordou o empresário para que pudesse ludibriar a autoridade e dificultar o trabalho por parte ali da linha de investigação. Essa imagem a qual vocês acabaram de acompanhar aqui no portal de notícias LCJ é o momento exato em que foi a abordagem ali do idoso do ramo odontológico. Ele tem 74 anos, tá? Este senhor, e o filho dele, junto com um funcionário, né, da empresa que prestava serviço para esse senhor, orquestraram todinha a situação. Eles identificaram qual seria ali, né, o trajeto diário, né, do senhor, né, estiveram ali trazendo informações precisas para os sequestradores. Foi nesse momento, ó, que o grupo, conforme essa imagem que vocês acabaram de acompanhar, estiveram abordando, né, no instante que ele estaria prestes a chegar em sua residência lá na capital Manaus. No momento em que ele estava nesse carro à frente, né, do carro branco, ali ele foi abordado, né, e no instante então ele já foi conduzido para o cativeiro, onde ele permaneceu por mais de 12 horas, né? Esse cativeiro que fica localizado lá na Compensa, na zona oeste da capital Manaus. O filho, né, do empresário David Francisco Alves Sá é um dos presos, tá? Ele já foi preso, né, o filho ingrato, né, que foi adotado aos 6 meses, bem cuidado pelo pai empresário. Ali ele já foi preso com outros, inclusive parceiros que estavam ali na ocorrência. A gente tem o nome de cada um deles, né, e também a identificação do crime. Olha o momento aí da prisão, né, desses indivíduos, que foi realizada pela excelentíssima equipe do delegado Cícero Túlio, ali na capital Manaus, né? Teve a prisão do David Francisco Alves Sá, que é o filho adotivo da vítima e mandante do crime. Teve a prisão de Douglas Oliveira de Lima, que é o funcionário da vítima, né? O funcionário do idoso que estudou a rotina do empresário e recrutou parte da quadrilha para cometer o crime. Além disso, o João Caibe Damascena Martins, que participou do sequestro e atuou como um elo entre os grupos de presos e procurados também, né, foi um dos presos. Além disso, o Arleson da Silva Pinheiro, que teria alugado o carro e conduzido até a emboscada também, ali é um dos envolvidos. Além disso, o José Ricardo de Souza Júnior, conhecido como Juninho,
também foi o que forneceu as armas que foram utilizadas no crime, e ele esteve também recrutando outros sequestradores, né? Diante disso, também tem a participação de Normando Alves da Silva Neto, o Netão, que foi responsável por escoar os valores obtidos via Pix. Tudo que ele transferiu, mais de 700 mil reais, ele utilizou contas laranjas, né, para que pudesse dificultar e rastrear esses valores pós-crime. Então, além disso, o Normando, o Netão, ele foi uma das pessoas que tentou enganar o grupo, né, de acordo com a linha de investigação do delegado Cícero Túlio, a qual ele informa que o Normando, ele informou que só tinha conseguido ali resgatar, né, da conta do empresário apenas 150 mil reais, sendo que o valor foi 700 mil reais. E o Juan da Silva da Bela, que é o dito cujo, né, que esteve furtando as placas ali para despistar, né, e utilizar uma placa fria no veículo para cometer o crime, que é o rapaz a qual foi identificado aqui na Vila do Engenho, no município de Itacoatiara. Então todas essas informações, né, obtidas pelo portal de notícias LCJ foram todas elas divulgadas pelo delegado Cícero Túlio e a equipe de policiais no estado do Amazonas, a equipe civil, né, que está aí realizando esses procedimentos, né, para tentativa de detenção de todos os integrantes, né, que uma ação conjunta tentaram deter o indivíduo aqui em Itacoatiara e não lograram êxito, né, foram obtidas, né, juntamente aí com a autoridade policial. Importante ressaltar que este homem, ele pode estar em qualquer município, em qualquer área aqui da nossa cidade de Itacoatiara, uma vez que ele estaria na Vila do Engenho, ele pode estar em Novo Remanso, pode estar na Vila de Lindóia, ou quem sabe o indivíduo, né, o da Bela, possa estar também aqui em Itacoatiara. Nós tivemos uma informação, né, que ao menos 2 integrantes desse grupo criminoso, eles estiveram ali sozinhos, né, arrecadando mais de 400 mil reais do total de 700 mil. Então 700 mil reais, 400 foram para 2 integrantes e o restante foi dividido entre o grupo criminoso, uns já presos e outros soltos, como o da Bela, que teria sido visto aqui em Itacoatiara, lá na Vila do Engenho. Então são pessoas de alta periculosidade, são pessoas que logicamente já têm uma vivência, estão sendo investigados por outros crimes, né, de sequestros relâmpagos na capital Manaus, ou seja, a você que tem um conhecimento, né, da localização desse indivíduo, comunique a delegacia de polícia mais próxima aí da sua localidade. São homens de alta periculosidade, de acordo com a autoridade policial civil. Enquanto você vai chegando na nossa transmissão, gostaria de agradecer a todos que estão curtindo e compartilhando. A transmissão no portal de notícias LCJ traz à tona uma ocorrência, né, que esteve acontecendo no dia 10 de setembro, que começou a ser ali desmantelado todo esse crime desde a última terça-feira, nas primeiras prisões que foram ocorrendo ali junto com integrantes do grupo, né, que esteve atuando diretamente. Tudo começou, a casa começou a cair para o grupo no momento que o delegado Cícero Túlio, né, esteve identificando ali qual foi o veículo utilizado, o primeiro veículo utilizado no crime, onde ele teria sido alugado. Conseguiram chegar até o indivíduo que teria alugado, né, o veículo, e posteriormente identificaram que ele ainda tentou realizar um outro aluguel, né, de uma outra cor de um carro para ludibriar, para tentar enganar a linha de investigação, mas mesmo assim a equipe de inteligência da Delegacia de Polícia da capital Manaus, comandada pelo delegado Cícero Túlio, conseguiram identificar ali um dos suspeitos, e ele então esteve entregando todos os elementos que estavam envolvidos no crime, inclusive, pasmem, o próprio filho do empresário, que deixou todos perplexos, inclusive o delegado Túlio, né, ao entender que esse menino tem 29 anos hoje, esse homem, ele esteve ali de maneira covarde, né, infelizmente traindo a confiança do seu genitor, que ele criou desde pequeno, desde os 6 meses, e foi identificado que ele era o pivô de tudo isso. Ele orquestrou, né, e junto com um funcionário do empresário do ramo odontológico, eles estiveram então estudando a rotina, e no dia D,
né, estiveram agindo e cometendo este ato. Só 100 mil foram recuperados, 600 mil estão ainda dispersos sem a localização exata desses valores que foram transferidos por via Pix. Como vocês podem ver, cada integrante ele tem uma função na quadrilha. Vocês podem observar que os crimes que foram orquestrados aí por eles realmente, né, demanda de um grupo, né, especializado em crimes. Então cada um tem uma função, né, desde o momento em que você vai tentar ludibriar, né, ou enganar e dificultar as buscas policiais até o crime que esteve ocorrendo no dia 10. Então cada um tem uma peça fundamental. E o Dabella, ao lado esquerdo da sua tela, ele também teve a participação direta no crime e pode estar aqui em Itacoatiara. Está sendo procurado pelos policiais civis do nosso município. Enquanto isso, nós vamos aqui transmitindo para vocês, né, todas as informações durante essa noite. Né, espero que vocês tenham compreendido, né, como foi que aconteceu aí o assalto no idoso. Alguns perguntam, mas e aí, que fim deu no idoso? Ele conseguiu fugir do cativeiro? Enfim, de acordo com a linha de investigação do delegado Cícero Túlio, o idoso ele foi liberado pelo grupo criminoso. Eles estiveram deixando, né, a vítima exatamente no próprio lugar onde ele foi sequestrado, que seria próximo da casa dele. No momento que ele foi deixado no local, ele procurou uma delegacia de polícia, registrou o boletim de ocorrência e iniciou então as investigações para tentar localizar, né, e desvendar esse crime. Né? Graças a Deus aí que o idoso, né, ele não foi executado, tá bom, pelo grupo criminoso, e pode ter sido uma das exigências, né, do idealizador, né, do orquestrador deste crime, que é o próprio filho, né, do empresário do ramo odontológico. Que situação, hein? Que situação. É isso aí, 7 horas e 54 minutos, sexta-feira, Itacoatiara, Amazonas, Brasil. Portal LCJ de Notícias, sempre levando a informação para você na hora. Portal LCJ é no oferecimento de RB Veículos, Ótica Visão para Todos, Honda Heavemar, a concessionária que mais vende motos no Baixo e Médio Amazonas, Baratão Materiais de Construção, Mix Internet Comunicação e Arleson Celular Place. São os nossos colaboradores. Eu vou agradecendo também aos internautas que estão ligados aí com a gente, né, acompanhando essa nossa transmissão. Vocês puderam ver logo no início da matéria a imagem do foragido, né, que está sendo procurado aqui em Itacoatiara, e também vocês viram imagens ali, né, da prisão dos suspeitos envolvidos aí no crime contra o empresário do ramo odontológico, né, gente? Infelizmente é um caso que foi levado à tona na capital Manaus e está respingando em Itacoatiara por ser uma rota de fuga, né, dos suspeitos, né? Todos nós sabemos, para quem não conhece, Itacoatiara é um dos principais interiores, né, interligados pela rodovia AM010. A facilidade de chegar até aqui, né, de vir para Itacoatiara, né, se esconder na cidade, uma cidade até que um tanto quanto pacata, é muito grande. Então esse foi uma das alternativas de um dos foragidos. 4 presos, né, continua a busca, a procura de 3 que estão foragidos, entre eles o Dabella, e o Dabella pode estar aqui na nossa cidade. Um abraço especial aí para o nosso amigo Beco também, que acompanha a nossa programação, a Jamile, né, que ele seja logo pego, né, porque isso que dá, né, o pai mimar o filho. Rapaz, o menino com certeza tinha de tudo, né, mas chega aí num certo momento, né, que às vezes, né, ele pode exigir um pouco mais, né, e o pai dá aquela freada, né, e o jovem assim não aceita, né, 29 anos, um homem ainda novo, né, e não aceitando ali, decidiu tramar contra o pai dele. Ele imaginava que seria o plano mais perfeito da vida dele, né? Quando ele conversou com o funcionário do pai dele,
ali no momento enfatizou que seria, né, a cartada certeira, né, o crime perfeito. Ninguém saberia o que ia acontecer, ninguém saberia quem foi que teria ali pegado mesmo. Com certeza ia viver normalmente com o pai e posteriormente, quem sabe, Deus o livre, ia ser de novo vítima aí do próprio filho, né? Situação triste, complicada, e que agora, né, terminou aí na prisão do filho, e o filho agora vai responder por vários crimes. A qualificação aí desse crime não é somente sequestro, tá? Tem vários outros crimes. Foi encontrado drogas com eles, veículos, placas adulteradas, enfim, tem vários crimes que estão sendo imputados, tá, para todos os integrantes aí do grupo criminoso. Então, cada um deles vão responder por ao menos de 4 a 5 crimes, fora, né, o que estiver ainda sendo levantado, né, pela polícia e representado para esses 7 indivíduos. Perfeito, gente. Eu vou finalizar por aqui a nossa participação. A gente deu uma volta aqui no município de Itacoatiara, mostrando para vocês aí a imagem do Dabella, ele que esteve sendo caçado. A polícia foi fortemente armada, tá? Os policiais civis, eles foram com armamentos de poder de longo alcance, de fogo mesmo, poder forte, né? Realmente ali os armamentos utilizados eram de longo alcance, tá bom? Então o cerco foi realizado da melhor maneira possível aqui pela Polícia Civil. Porém, né, os indivíduos, o Dabella conseguiu, né, escapar ali. Quando soube que a Polícia Civil estava agindo aqui em Itacoatiara, lá na Vila do Engenho, ele conseguiu fugir. Todos nós sabemos que a Vila do Engenho é pequenininha, né? Todos nós sabemos ali que também é fácil, né, você ter uma informação que está havendo uma operação, como por exemplo. E foi isso que aconteceu. Quando o Dabella soube que a Polícia Civil, né, da zona urbana de Itacoatiara estava ali na zona rural, ele escapou, ele fugiu, conseguiu fugir dos policiais civis. E agora está sendo procurado pela autoridade policial. Muito obrigado pela sua participação. Vou deixar o relato do delegado Cícero, enquanto vocês acompanham as imagens da prisão, né, dos 4 integrantes envolvidos nesse crime de sequestro relâmpago do empresário idoso de 74 anos. Processados durante o curso das investigações. O fato da participação incisiva do próprio filho da vítima, o David Sá, ele que teria sido criado por essa vítima desde os 6 meses de idade, né? A partir do momento que a vítima compareceu na nossa unidade policial, imediatamente determinamos que as equipes caíssem em campo. Foi possível aí coletar imagens de câmeras de vigilância do entorno do local da emboscada, onde houve ali a condição dele de refém, colocar ele na condição de refém. Naquela oportunidade, identificamos a placa de um dos veículos. Essa placa a gente conseguiu pesquisar e verificou que era uma placa que havia sido furtada pela quadrilha na madrugada daquele mesmo dia, a fim de adulterar a identificação desse veículo utilizado no crime para fins de despistar a atuação da polícia, e com base em outras características do veículo foi possível identificar o veículo original. Eles já foram encaminhados aos cuidados da audiência de custódia, já se encontram aí à disposição da justiça para responder pelos delitos cometidos e vão ser indiciados não só pela extorsão qualificada em razão da privação da liberdade, como receptação qualificada, lavagem de dinheiro, furto qualificado, associação criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e outros delitos que forem aí processados durante o curso das investigações.